Olha, se você é um homem mais velho, se já viveu o suficiente para saber que as coisas não são tão simples quanto parecem, preciso que preste muita atenção nisso, como se estivéssemos sentados lado a lado conversando sem filtros, porque o que vou dizer não é o tipo de coisa que você ouve por aí. Na verdade, provavelmente vai te deixar um pouco desconfortável, e é exatamente disso que você precisa. Disseram para você que amar é ser bom, se doar completamente, ser paciente, demonstrar constantemente o quanto você se importa, mas ninguém nunca explicou o porquê. Depois de fazer tudo isso, você muitas vezes acaba se sentindo ignorado, substituído ou simplesmente desvalorizado. E aqui está a parte polêmica. O problema não é que você não amou o suficiente, é que você provavelmente amou da maneira errada. Sim, é simples assim. À medida que um homem envelhece, ele começa a acreditar que seu valor no amor diminui, que precisa se esforçar mais, competir mais, provar mais a si mesmo e, sem perceber, entra em um jogo onde perde poder emocional, torna-se previsível, excessivamente disponível e, infelizmente, menos atraente. A psicologia do amor não funciona da maneira como você foi levado a acreditar quando era jovem. Não é um conto de fadas, é um jogo de percepção, emoções e dinâmicas que a maioria dos homens nunca aprende a compreender de verdade. E aqui está a verdade que poucos ousam dizer. As mulheres não respondem apenas ao que você faz. Elas respondem a como você as faz sentir e, mais importante, a como elas o percebem como homem. Você pode ser bom, atencioso, até generoso, mas se não gerar entusiasmo, mistério ou respeito, seus esforços se tornam invisíveis. Este vídeo não tem a intenção de fazer você se sentir confortável. Tem a intenção de abrir seus olhos para que você entenda por que certas coisas não funcionaram no passado e como você pode mudar isso agora. Porque a idade não é uma desvantagem no amor. Na verdade, saber jogar bem as suas cartas pode ser a sua maior vantagem. Então, continue lendo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a sua visão sobre relacionamentos e, mais importante, como as mulheres te enxergam. Primeiro, a mentira do cara legal. Por que estar sempre disponível te torna invisível? Deixe-me te contar algo que provavelmente ninguém nunca te disse dessa forma, e você pode não gostar no começo, mas ouça como se estivéssemos tendo uma conversa particular. Ser um cara legal nem sempre te torna atraente, e muitas vezes é exatamente isso que te prejudica. Sim, você ouviu direito. Me ensinaram que se você é atencioso, sempre disponível, responde rápido e faz tudo por ela, então ela deveria te valorizar mais, te escolher e ficar com você. Mas a realidade é que muitas vezes acontece o contrário, e é aí que a confusão começa, porque aparentemente você não está fazendo nada de errado. Você está sendo respeitoso, demonstrando interesse e dedicando o seu tempo. Mas o que eles não explicaram é como a percepção funciona quando você está sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre presente, mesmo que deixe de ser um desafio. E quando não há desafio, não há emoção. E quando não há emoção, simplesmente não há atração. Não se trata de joguinhos infantis ou manipulação. Trata-se de entender algo muito básico sobre a psicologia humana. As pessoas valorizam mais o que não é tão fácil de obter. Pense desta forma: se alguém consegue ter toda a sua atenção sem esforço, sem merecê-la, sem investir nada, que valor real isso tem para você? Nada disso se torna algo normal, algo esperado, algo que você pode perder sem sentir muita coisa. E é aqui que muitos homens mais velhos cometem o maior erro. Eles acreditam que para competir com homens mais jovens, precisam se doar mais, se esforçar mais, estar mais presentes. Mas isso não aumenta o valor deles, pelo contrário, o reduz. Porque, em vez de projetar confiança, eles projetam carência. E a carência, mesmo que não seja expressa verbalmente, é percebida, sentida e muda completamente a dinâmica. Um homem confiante não precisa estar disponível o tempo todo. Ele não sente a necessidade de responder a todas as mensagens em segundos. Ele não reorganiza toda a sua vida por uma mulher que ainda não provou o seu valor. E isso, curiosamente, gera mais interesse, porque quando você não está sempre presente,
quando sua atenção não é automática, quando há momentos em que você é imprevisível, você cria espaço para que ela pense em você, se pergunte o que você está fazendo, te valorize mais. Isso não significa ignorá-la, maltratá-la ou jogar joguinhos tóxicos. Significa ter limites, ter sua própria vida, ter prioridades além de apenas uma pessoa. Significa entender que seu tempo é valioso. E aqui está o ponto crucial. Não é a quantidade que você dedica, mas como e quando você dedica. Uma mensagem ocasional com intenção vale mais do que 10 mensagens constantes sem impacto. Um momento de atenção genuína vale mais do que disponibilidade constante sem presença real. Quando você está acessível demais, você se torna ruído de fundo, e é ruído, algo que está sempre presente e, portanto, passa despercebido. Mas quando você sabe a hora de se retirar, quando sabe moderar sua presença, quando não se entrega completamente de imediato, você se torna alguém que é percebido, sentido e lembrado. Então, da próxima vez que sentir essa necessidade de estar sempre disponível, de se provar constantemente, de dar sem medida, pare por um segundo e se pergunte: estou fazendo isso porque realmente quero ou tenho medo de perdê-la? Suspiro. Porque essa é a diferença entre um homem valorizado e um homem que acaba sendo invisível. Segundo, respeito vale mais do que amor. É o que realmente mantém o interesse de uma mulher. Deixe-me dizer algo que soa duro, mas você precisa ouvir sem filtros, como se estivéssemos sentados em silêncio, olhando nos olhos um do outro. Uma mulher pode sentir afeto por você, até dizer que te ama, e ainda assim perder o interesse se você não a respeitar. Sim, é simples assim, e desconfortável assim, porque muitos homens acreditam que o amor sustenta tudo, que se ela sente algo, se existe uma conexão, se existe uma história, então isso basta. Mas a realidade é bem diferente. O amor sem respeito enfraquece, desgasta e, eventualmente, desaparece. Agora, o que o respeito realmente significa nesse contexto? Não se trata de medo, não se trata de impor autoridade ou controlar. Trata-se de como ela o percebe como homem. Trata-se de se ela o vê como alguém firme, confiante, com limites claros ou como alguém que cede constantemente por medo de perdê-la. E aqui está a parte controversa. Quando um homem prioriza demais agradar, ele perde o respeito sem perceber. Porque toda vez que você diz sim, quando na verdade quer dizer não, toda vez que concorda com coisas que não gosta, toda vez que evita uma conversa desconfortável só para manter a paz, você está enviando uma mensagem silenciosa. Não tenho controle sobre o meu próprio valor. E isso, mesmo que não seja dito em voz alta, muda completamente a dinâmica. Um homem respeitado não é perfeito, frio ou distante, mas é claro, ele sabe o que aceita e o que não aceita e, mais importante, age de acordo. Ele não compromete sua dignidade por atenção. E aqui está o ponto que muitos não entendem: respeito não se exige, se constrói com ações. Quando você mantém seus padrões, quando não tolera comportamentos desrespeitosos, quando sabe a hora de se afastar de situações que não lhe beneficiam, você está demonstrando algo muito mais poderoso do que belas palavras. Você está demonstrando estabilidade emocional. E isso é extremamente atraente porque uma mulher pode se sentir atraída por alguém engraçado, atencioso ou até mesmo carinhoso, mas permanece interessada em alguém que ela percebe como sólido, alguém que não se quebra facilmente, alguém que não depende completamente dela para se sentir confortável. Agora, isso não significa que você precisa ser rígido ou insensível, significa equilíbrio. Você pode ser gentil, mas não complacente. Você pode ser atencioso, mas não estar sempre disponível. Você pode demonstrar interesse sem se perder no processo. Porque quando um homem perde o seu equilíbrio, tentando manter uma mulher, ele deixa de ser o homem que ela respeitava em primeiro lugar. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Muitos relacionamentos não terminam por falta de amor, mas sim por falta de respeito. Pequenas coisas, atitudes repetidas, momentos em que se cede demais, em que se tolera o que não se deveria. Tudo isso se acumula até que algo mude, e quando o respeito diminui, a atração segue o mesmo caminho. Portanto, a pergunta que você deve se fazer não é apenas ela me ama,
mas algo muito mais importante: ela me respeita? Porque se houver respeito, o interesse pode crescer, mas se não houver, todo o amor do mundo não será suficiente para sustentá-lo. E compreender isso muda completamente a forma como você se posiciona em qualquer relacionamento. 3. A escassez cria valor. Por que você não precisa estar sempre presente? Quero que você pense nisso por um momento e seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você já sentiu que quanto mais presente você está, quanto mais você tenta estar lá, menos impacto sua presença parece ter? É frustrante, não é? Porque na sua cabeça faz sentido. Se você está mais presente, se você se doa mais, se você aparece mais, isso deveria significar mais. Mas o que Nádio explicou é que na psicologia do amor, estar presente em excesso não aumenta o valor, pelo contrário, o dilui. E isso não tem nada a ver com joguinhos ou manipulação, tem a ver com a percepção humana. Quando alguém está sempre disponível, sem pausas, sem espaço, essa pessoa para de gerar expectativa. E sem expectativa, não há emoção. Suspiro. E sem emoção, a conexão perde intensidade. Não é que sua presença não importe, é que quando ela é constante, deixa de parecer especial. E é aí que muitos homens, especialmente os mais experientes, caem numa armadilha silenciosa. Eles acreditam que estabilidade significa estar sempre presente, que demonstrar interesse é o mesmo que estar disponível e sem limites. Mas há uma enorme diferença entre estar presente e estar excessivamente disponível. Quando você está sempre ao alcance, quando não há momentos de ausência, quando não há espaço para outra pessoa processar sua ausência, você elimina algo crucial, a oportunidade de ela sentir sua falta. E isso é desconfortável de aceitar, mas necessário. O interesse cresce no espaço, não na saturação, porque quando você não está presente, algo acontece na mente da outra pessoa. Ela começa a se questionar, começa a notar sua ausência, começa a reconstruir seu valor em sua mente. Mas se você está sempre presente, não há nada para reconstruir. Tudo é dado, tudo é previsível, tudo é constante, e o que é constante ao longo do tempo torna-se indistinguível. Agora, isso não significa desaparecer sem motivo ou criar confusão desnecessária. Significa ter uma vida que não gira inteiramente em torno de uma única pessoa. Significa que seu tempo não está disponível a qualquer momento. Significa que há momentos em que você está focado em suas próprias coisas, em suas prioridades, em seu próprio mundo, e isso muda completamente a forma como você é percebido, porque um homem que não está disponível o tempo todo transmite algo muito poderoso sem dizer uma palavra. Ele tem um propósito. Ele não precisa preencher todos os espaços com interação, não precisa validar constantemente sua presença, não precisa ficar lembrando as pessoas de que existe, e isso gera respeito e interesse. Agora, sejamos claros, isso não é fácil, porque muitas vezes, quando você se importa com alguém, você quer se aproximar, quer estar mais presente, quer fortalecer a conexão. É uma reação natural, mas é aí que entra a maturidade emocional. Entender que se aproximar demais, rápido demais, constantemente demais, pode ter o efeito oposto. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque está eliminando o equilíbrio. O interesse precisa de ritmo, precisa de momentos de presença e momentos de ausência, precisa de espaço para crescer. E quando você preenche todos os espaços, você não permite que esse crescimento aconteça. Então a questão não é se você deve estar presente ou não, mas como você está. Você está presente com intenção ou está simplesmente sempre disponível? Sua presença é sentida ou apenas está lá? Porque há uma grande diferença. Um homem que entende isso não desaparece, mas também não se expõe demais. Ele não ignora, mas também não persegue constantemente. Ele não se afasta por medo, mas por equilíbrio, por um suspiro de alívio. E esse equilíbrio é o que cria a verdadeira atração. Porque quando você não está presente o tempo todo, sua presença ganha peso, ganha significado, ganha impacto, ela é sentida. E no final, é disso que se trata, não da frequência com que você aparece, mas de como sua presença é sentida quando você aparece. Então, da próxima vez que sentir a necessidade de estar constantemente presente,
Lembre-se disso. Seu valor não aumenta por estar sempre presente. Seu valor aumenta quando sua presença não é tomada como certa. 4. As emoções mandam, não a lógica. Como a atração realmente funciona? Deixe-me dizer algo que muitos homens não querem aceitar, mas precisam ouvir com atenção. Não importa o quanto faça sentido o que você está fazendo, se não gerar emoção, não vai funcionar. E não estou dizendo isso para criticá-lo injustamente. Estou dizendo isso porque, por anos, talvez sem perceber, você tem jogado o jogo errado. Muitos homens encaram o amor como se fosse um problema que pode ser resolvido com lógica. Eles pensam: se eu fizer isso direito, se eu disser as coisas certas, se eu for consistente, se eu corresponder às expectativas, então ela deveria se sentir atraída. Mas a atração não funciona como uma equação. Não é matemática, é emocional. E é aqui que entra a parte desconfortável, mas necessária. Alguns homens se escondem atrás da lógica porque é mais seguro, porque é previsível, porque lhes dá uma sensação de controle. Mas o problema é que o amor não responde a isso. Você pode fazer tudo certo e ainda assim não gerar nada. Você pode ser estável, responsável, claro e ainda assim não despertar interesse. Ah, por quê? Porque as emoções não seguem regras lógicas. Elas são desencadeadas por sensações, por experiências, por momentos que parecem diferentes, não por argumentos bem estruturados. E é aqui que você precisa despertar um pouco. Não basta estar certo, não basta ser consistente, não basta cumprir o prometido. Isso é o mínimo, não é o que cria atração. A atração nasce quando há algo que é sentido, quando há uma energia diferente, quando há presença, quando há uma conexão que não pode ser totalmente explicada. E não, isso não significa que você precisa exagerar ou se tornar alguém que você não é. Que você significa que você precisa parar de tratar relacionamentos como um contrato e começar a vê-los como uma experiência. Porque quando tudo o que você oferece é lógica, previsibilidade e estrutura, você se torna fácil de entender, mas difícil de se colocar no seu lugar, e isso eventualmente esfria qualquer interesse. Suspiro. Agora, aqui vai uma pequena crítica que você precisa ouvir sem levar para o lado pessoal. Alguns homens se acostumaram tanto a fazer a coisa certa. Eles pararam de prestar atenção em como fazem a outra pessoa se sentir. Concentram-se em atender às expectativas, mas não em se conectar. Concentram-se em evitar erros, mas não em criar momentos. E isso os torna superficiais. Não porque sejam homens ruins, mas porque não entendem toda a dinâmica. E aqui está o conselho que você precisa levar a sério. Comece a prestar mais atenção à experiência que você cria, não apenas às suas ações. Não se pergunte apenas: estou fazendo a coisa certa? Pergunte-se: isso me faz sentir bem? Isso cria algo diferente? Isso deixa uma impressão? Porque é aí que a mudança acontece, quando você para de tentar convencer e começa a se conectar, quando para de pensar em cada passo como uma estratégia e começa a estar presente no momento, porque a atração não nasce da perfeição, nasce do sentimento. E esse sentimento não é construído com lógica, é construído com autenticidade, com presença, com momentos que não parecem ensaiados. Então, não se trata de deixar de ser um homem estruturado, mas sim de não depender exclusivamente disso. Trata-se de entender que no amor, o que você sente sempre será mais importante do que o que você explica. E quando você finalmente compreende isso, tudo muda. Você para de tentar controlar todos os resultados e começa a gerar algo muito mais poderoso, uma conexão real que não precisa ser lógica para ser forte. 5. A idade como uma vantagem secreta, o que os homens mais velhos não estão aproveitando. Ouça com atenção, porque isso pode mudar completamente a forma como você se vê, e quero que você leve isso a sério, sem resistência. O problema não é a sua idade, é como você a interpreta. Muitos homens, com o passar dos anos, começam a sentir que estão perdendo terreno, que não estão mais competindo em igualdade de condições,
que precisam se esforçar mais para chamar a atenção e, sem perceber, adotam uma mentalidade de desvantagem. Mas aqui está a verdade que quase ninguém lhe conta claramente. Um homem mais velho, bem posicionado, emocionalmente estável e com objetivos, tem uma enorme vantagem. O problema é que a maioria não a utiliza. Em vez de confiar na sua experiência, eles tentam competir com a energia da juventude. Eles tentam impressionar, provar seu valor, buscar validação, e é aí que perdem a vantagem, porque o que torna um homem atraente com a idade não é sua capacidade de fazer mais, mas sim sua capacidade de precisar de menos. Menos aprovação, menos validação externa, menos urgência e preocupação. Isso muda tudo. Um homem que viveu o suficiente não deveria reagir da mesma forma que antes. Ele não deveria ter pressa, nem dar explicações demais, nem tentar convencer ninguém do seu valor. Sua presença deveria falar por si só. Mas aqui está a parte desconfortável. Muitos não fizeram essa mudança interna. Eles ainda buscam atenção como faziam quando eram mais jovens. Ainda medem seu valor com base nas reações dos outros. Ainda reagem com insegurança quando algo não sai como planejado, e isso anula completamente a vantagem que o tempo lhes proporcionou, porque a idade por si só não te torna atraente, ela te dá potencial. O verdadeiro valor está em como você lida com essa experiência. Um homem que entende isso age de forma diferente. Ele não tem pressa, não se desespera, não se expõe demais. Ele escuta mais, observa mais, fala com intenção e não sente a necessidade de preencher cada silêncio ou provar constantemente quem é. E isso gera algo muito poderoso: presença. Uma presença que não depende de palavras ou esforço excessivo, mas de estabilidade interior. E essa estabilidade é palpável. Agora é aqui que você precisa ajustar sua abordagem. Em vez de pensar, não tenho mais as mesmas oportunidades, comece a pensar, tenho uma vantagem que não estou usando bem. Porque enquanto outros reagem impulsivamente, você pode responder com calma. Enquanto outros buscam impressionar, você pode simplesmente ser. Enquanto outros correm atrás de atenção, você pode decidir quando e onde investir a sua. E isso tem um impacto muito maior do que você imagina. Mas para chegar lá, você precisa abrir mão de uma coisa: a necessidade de provar a si mesmo, porque um homem que conhece seu valor não vive tentando prová-lo o tempo todo. Ele o projeta, o transmite na maneira como fala, se move e decide. Não se trata de arrogância, trata-se de ter o controle. Controle suas emoções, controle suas reações, controle seu tempo. E ufa, quando você consegue isso, não precisa competir, simplesmente se destaca. Então, se há uma coisa que você deve levar disso, é esta: sua idade não é uma desvantagem, é uma ferramenta, mas só funciona se você a combinar com maturidade emocional, clareza e confiança. Caso contrário, torna-se apenas mais um número sem impacto real. Então, pare de se ver como alguém que precisa alcançar os outros e comece a se ver como alguém que já tem o que muitos ainda estão buscando. Porque quando você faz essa mudança interna, tudo externo começa a se alinhar de forma diferente. E é aí que sua verdadeira vantagem começa. Vou encerrar este vídeo com uma ideia que talvez pode parecer uma má ideia para muitos, mas se você entender, muda completamente o jogo. O maior erro que muitos homens cometem não é não se sentirem suficientes, mas sim entregarem seu valor muito rapidamente para pessoas que ainda não o reconheceram. Sim, é tão direto assim. Não se trata de faltar algo, nem de precisar se tornar alguém completamente diferente, mas sim de dedicar atenção, tempo e energia sem filtro, esperando que isso por si só crie uma conexão. Mas a realidade é diferente. Quando você se entrega completamente sem medida, sem ritmo, sem observar, em primeiro lugar, você não está construindo atração, mas eliminando o processo que a cria. E isso não tem nada a ver com joguinhos ou manipulação. Ressuplido, gíria para um homem que se sente facilmente atraído por alguém, significa entender que o interesse cresce quando há equilíbrio, não quando tudo está disponível desde o início. Isso não significa se tornar frio, distante ou calculista.
Significa algo muito mais simples, mas muito mais poderoso. Aprender a escolher onde investir sua energia. Porque quando você realmente começa a se valorizar, quando para de agir por urgência e começa a agir com calma, tudo muda. Sua maneira de falar muda, sua presença muda, a forma como os outros te percebem muda. E não porque você está fazendo mais, mas porque está fazendo melhor. Então, quero deixar vocês com isso. Não se trata de buscar atenção, trata-se de se tornar alguém cuja atenção tenha peso. E quando você chegar a esse ponto, não precisará mais convencer ninguém de nada. Agora, quero ouvir vocês. Contem-me nos comentários. Vocês já se sentiram como se estivessem dando demais e ainda assim não fossem valorizados? Suspiro. E quando perceberam isso? Vou ler pessoalmente as experiências de vocês e responderei diretamente a alguns, porque além do conteúdo, esta é uma conversa real. E se esta mensagem fez vocês pensarem um pouco diferente, suspiro, então vocês já estão um passo à frente da maioria. É isso aí.